Bom dia pessoal, sou o professor Orlando, professor de Química, e a dica aqui é sobre o medicamento Tamiflu, um medicamento que é utilizado para combater o vírus H1N1 da gripe. Esse medicamento Tamiflu, para chegar até esse medicamento, são 12 etapas para chegar nesse medicamento, partindo ou do ácido chiquímico ou do ácido químico. Então aqui eu vou fazer alguns comentários no que poderia ser explorado a partir dessas três substâncias. Começando aqui inicialmente pelo reconhecimento das funções orgânicas presentes no Tamiflu. Seria uma pergunta provável e que pode aparecer em qualquer vestibular que você for fazer, inclusive na prova do Enem. Então as funções orgânicas presentes aqui, começando aqui no Tamiflu, nós temos aqui a função éster, nós temos aqui a função éter, aqui abaixo nós temos a função amina e aqui nós temos a função amida, podendo classificar isso aqui como amida primária, porque só tem um grupo carbonila ligado diretamente ao nitrogênio. No ácido chiquímico temos as seguintes funções: ácido carboxílico, aqui a gente tem a função álcool e a função álcool caracterizada pela presença da hidroxila localizada em carbono saturado. No ácido químico, temos também aqui a presença das seguintes funções: função álcool, a função ácido carboxílico, novamente um grupo do álcool, outro grupo do álcool, aqui outro grupo do álcool. Bom, essa é uma pergunta possível e que com certeza pode aparecer em qualquer prova que você for fazer aí. Próxima pergunta: que tipo de reação que permite a transformação do ácido químico no ácido chiquímico? Então vamos lá. Ácido químico em ácido chiquímico. Observando as duas estruturas. Esse carbono aqui, ó, ele vai apresentar aqui dois hidrogênios, enquanto aqui eu só vou ter a presença de um átomo de hidrogênio. Aqui nós temos a hidroxila e aqui a gente percebe a ausência da hidroxila. Então, do ácido químico para o ácido chiquímico, podemos falar que ocorre uma reação de eliminação. Vai ocorrer eliminação de átomos do químico para chiquímico. Basta observar, ó. Aqui existe a hidroxila e aqui não temos uma hidroxila ligada a esse carbono. Aqui nós temos dois átomos de hidrogênio e aqui nós vamos ter somente um átomo de hidrogênio. Então, do químico para o chiquímico ocorre perda, ocorre eliminação de átomos, daí ser classificado como reação de eliminação. E mais precisamente poderia falar o nome de desidratação. Então, do químico para chegar no chiquímico, ocorre aqui uma reação de eliminação, desidratação. Próxima pergunta: quantos átomos de carbonos quirais existem na estrutura do chiquímico? Então vamos lá. Carbono quiral é um carbono que só vai realizar ligações simples, é um carbono que tem uma hibridização sp3. Esse carbono tem que apresentar 4 ligantes diferentes entre si. Então, analisando a estrutura aqui desse ácido, vamos buscar encontrar esses carbonos quirais. Nesse vértice, temos aqui a presença de um hidrogênio e a presença de uma hidroxila. Lembrando que, quando a gente vai fazer a identificação de um carbono quiral num ciclo, devemos observar os grupos ligados externamente ao ciclo. Então, analisando esse carbono aqui, podemos pensar assim: grupos ligados a ele. Temos aqui dois grupos, inicialmente, hidroxila e hidrogênio, percorrendo o ciclo no sentido anti-horário. O primeiro grupo é o grupamento aqui, um grupo CH2, percorrendo no sentido horário, vamos ter aqui a presença de CH com hidroxila. Então, a sequência nesse sentido horário, ela é diferente dessa sequência no sentido anti-horário, uma vez que aqui começa com CH2 e no sentido horário começa com CH e hidroxila. Daí podemos afirmar então que isso aqui vai ser um carbono quiral. Esse aqui também vai ser classificado em carbono quiral,
Porque além de hidrogênio e hidroxila, fazemos o mesmo raciocínio, percorremos o ciclo em um sentido horário até chegar a esse carbono. E depois percorremos no sentido anti-horário até chegar a esse carbono. Então, analisando, subindo aqui o ciclo, vamos ter a presença de CH hidroxila, enquanto no sentido anti-horário, CH hidroxila. Aqui coincide. Continua percorrendo o ciclo. Próximo grupo, CH2. Percorre o ciclo no sentido horário, próximo grupo, aqui CH. Então, a sequência no sentido anti-horário é diferente da sequência no sentido horário. Daí podemos falar então que também vai ser um carbono quiral. Esse outro também vai ser classificado em carbono quiral, porque além da hidroxila, além do hidrogênio, a sequência no sentido horário vai ser diferente da sequência no sentido anti-horário. No sentido horário vamos ter um CH e aqui apresentando uma dupla ligação. No anti-horário a gente vai ter CH com hidroxila e não temos a presença da dupla ligação. Então torna a sequência, nesse sentido, diferente dessa. Então temos 3 carbonos quirais. Usando o mesmo raciocínio, vamos identificar os carbonos quirais aqui no ácido químico. Esse aqui, usando o mesmo raciocínio, a mesma teoria, carbono quiral, assim como esse, usando os mesmos princípios utilizados anteriormente. No medicamento Tamiflu, identificando a presença de carbono quiral. Esse carbono quiral, aqui também, vamos ter esse sendo classificado em carbono quiral. Esse aqui também, classificado em carbono quiral. Lembrando que carbono quiral é um carbono que só realiza ligações simples e tem que ter 4 ligantes diferentes ligados a ele. Bom, esse aqui, ele não é quiral, porque esse grupo, ele é igual a esse, daí não podemos falar que ele é um carbono quiral. Outra situação que a gente pode analisar, hidrólise básica do Tamiflu e a hidrólise ácida do Tamiflu, considerando apenas a reação acontecendo no grupo funcional do éster. Então vamos lá. Quando falamos em hidrólise, nada mais é do que a quebra da substância na presença de água, catalisado em meio ácido ou em meio básico. O que a gente observa aqui, quando a gente tem um éster, a hidrólise do éster em meio ácido forma ácido carboxílico e forma um álcool. Quando a hidrólise ela é em meio básico, vamos ter a formação também de um álcool e vamos ter a formação de um sal. Observa que nessa hidrólise básica não representei a base, coloquei simplesmente a presença de OH-, caracterizando o meio básico. Aqui eu não especifiquei o ácido, coloquei simplesmente OH+, caracterizando o meio ácido. Então, fazendo a hidrólise do Tamiflu, a hidrólise ácida do Tamiflu e a hidrólise básica do Tamiflu, considerando simplesmente a hidrólise aqui no grupo funcional do éster, vamos ter como produto uma situação semelhante a essa. Então, de uma forma genérica, posso representar isso aqui, ó. Vamos representar tudo isso por R. Então, nesse exemplo aqui abaixo, esse R simboliza tudo isso. Considerando então a hidrólise do Tamiflu simplesmente no grupo do éster, a hidrólise acontece entre o grupo carbonila e o oxigênio.
Ocorre a quebra, se for em meio ácido, irá produzir ácido carboxílico e álcool. Se a hidrólise for em meio básico, vai produzir um sal e um álcool. Sendo que a base utilizada aqui tem que ser uma base forte. E aqui também tem que ser um ácido forte. Essa é a dica. Valeu. Obrigado.